Aleluia. Pediu o obreiro para pôr água para mim aqui, por gentileza. Amém. A palavra do Senhor aberta no Evangelho de João, capítulo de número 11. Evangelho de São João, capítulo de número 11. Glória a Jesus. É um texto um pouco longo, então vamos prestar bastante atenção no texto lido, amém, irmãos? Evangelho de João, capítulo de número 11. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que de tudo quanto pedides a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Filho, que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amavam. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela.
Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as suas mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Podeis assentar? Graças a Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Passagem esta muito conhecida, muito pregada, passagem da ressurreição de Lázaro. A palavra nos diz que Lázaro, Maria e Marta eram amigos de Jesus. A Bíblia nos diz que Lázaro havia morrido e Jesus estava distante cerca de 15 estádios da casa deles. E foi avisado a Jesus que Lázaro estava morto. Contudo, Jesus não teve pressa alguma para ir para lá. Havia todo um propósito por trás daquilo, de tudo aquilo. Quando eles falam para Jesus: olha, Lázaro, ele está morto e tal, aquele negócio todo, Jesus ainda demora para chegar até lá. Em determinado momento da caminhada, Jesus para e Maria, né? Vamos ver aqui, peraí, irmãos. E Maria, acho que é Maria mesmo, foi lá encontrar com Jesus. Marta, aliás, foi encontrar com Jesus. Agora, confesso que me deu dúvida aqui. Peraí, que eu não gosto de pregar assim, não. Peraí. Marta foi encontrar com Jesus. E Marta vai até lá, senta-se com Jesus ali e fala para ele: Mestre, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus fala: ele não morreu, mas ele dorme. E Jesus fala que ele iria ressuscitar. Porém, Marta acreditou que Jesus estava falando da ressurreição do último dia. Só que Jesus disse que aquela enfermidade, aquela morte, aquela enfermidade que ele tinha, aquela morte, não era para aquela assim, vamos falar em português claro, né? Que a enfermidade que ele tinha não era para a morte. Que a morte que ele havia tido ali era para algo maior acontecesse. E o que acontece? Ela, ainda meio sem entender o que acontece, ela avisa para Maria que Jesus está chegando. E Maria também vai até lá encontrar com Jesus. Quando Jesus chega lá na proximidade da casa, ela vê as irmãs chorando, os judeus que estavam lá chorando. De certo, Lázaro era uma pessoa conhecida naquele lugar. Viram ele chorando e Jesus se comoveu. E a palavra diz que ele chorou também. E aí começa, irmãos, algumas situações que daqui a pouco nós vamos pontuar isso para a igreja. Algumas pessoas falam assim: mas ele curou cego, ele fez coxa andar, ele fez isso, por que ele não chegou aqui e impediu que esse aqui morresse? Primeiro detalhe: questionam aquilo que Jesus havia decidido. Questionam. Por quê? Ele fez para um, para outro, para esse aqui ele não fez? Segundo, Jesus chega até o local onde Lázaro estava enterrado no 4º dia. No 4º dia. Por que não no 3º? Por que não no 2º? Tem uma explicação para isso também. O povo judeu acreditava que até o 3º dia a pessoa poderia ressuscitar. No 4º dia não. E aí o que acontece? Jesus vai lá e vê todo mundo, aquele povo chorando e se condoendo, ele se condói com aquilo ali também. E ele pega e fala: tirai a pedra. Aí a irmã de Lázaro fala: Senhor, já está cheirando mal.
Tem 4 dias que ele está ali, já está cheirando mal. Tirai a pedra. E eles removem a pedra e Jesus fala: Lázaro, vem para fora. Só que Lázaro começa a andar todo igual a múmia, né? Porque está todo enrolado em faixas e panos e tal, e seu rosto também. E Jesus fala: desligai, tirar as ataduras. Tira as ataduras dele aí. E eles vão lá e tiram. E essa situação causa um grande reboliço naquela cidade. Porque uma pessoa que já estava morta há 4 dias, ela é ressuscitada. Eu quero nessa noite pontuar algumas coisas dentro dessa homilia, dentro desse texto. A primeira coisa é: até que ponto nós cremos que Deus trabalha por nós? Até que ponto eu creio que pelo poder da palavra as coisas acontecem? Porque a palavra diz aqui, ela pergunta: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Ela fala que sim. Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E ele fala: se tu creres, verás a glória de Deus. A palavra do Senhor diz isso: se creres, verás a glória de Deus. Mas para que eu veja a glória de Deus, existe uma palavrinha que precisa estar inserida na minha vida, precisa estar inserida na vida do cristão, porque essa palavra se chama santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Eu posso fazer o que for, eu posso pregar, eu posso cantar, Deus pode me usar para expulsar um demônio, Deus pode me usar na cura, porque isso é dom. Mas só que chegando lá no dia, no grande e glorioso dia do Senhor, muitos vão dizer: Senhor, mas no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu curei as pessoas, no teu nome eu fiz isso e fiz aquilo. E eles vão falar assim: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Para conhecer alguém, para se ter intimidade com alguém, é necessário que haja intimidade. Se quando nós vamos lá em Gênesis, nós vemos lá, a palavra diz: e conheceu Adão a Eva, e teve com ela filhos. O conhecer de Adão e Eva foi o que? Intimidade. Intimidade de casal. E se geram ali filhos. A nossa intimidade com Deus também gera filhos. Filhos na fé. Também gera filhos. A nossa intimidade com Deus, ela nos dá sabedoria, conhecimento. Nós vivemos coisas extraordinárias com Deus. Mas existe muitas das vezes pedras no caminho que serão necessárias ser tiradas. Às vezes você vai dizer assim: aquela pessoa lá e tal, que não sei o que, não tem jeito e tal. Talvez Deus vai usar você para tirar a pedra da frente do caminho daquela pessoa. A pessoa está morta espiritualmente, está sepultada espiritualmente. E nós vemos muito isso com quem é desviado, porque aquele que é desviado do Evangelho é praticamente um zumbi, um morto na fé. Por quê? Porque ele conheceu a palavra, ele viveu experiências com Deus. Você acha que Lázaro aqui também não tinha vivido experiência com Jesus? Viveu, era amigo. A palavra diz que Jesus chorou na morte dele, que Jesus chorou ali diante daquela população. Às vezes você pensa: eu não vou lá, porque para que eu vou lá? O cara não quer nada com nada, não sei o quê. Mas às vezes tem uma pedra, que às vezes aquela pessoa foi sepultada, e muitas das vezes sepultada por um de nós, muitas das vezes sepultada por uma maledicência que foi dita, sepultada por algo que eu falei, por algo que eu fiz, por alguma atitude que eu tomei, que eu joguei aquela pessoa na sepultura, e a pessoa está lá, e foi colocada uma grande pedra lá, talvez por nós mesmos. E muitas das vezes vai ser necessário que um de nós também vai lá tirar essa pedra e dizer para a pessoa: fulano, sai daí, em nome de Jesus, sai daí, vem para cá. Quando nós também
observamos nesse texto, nós observamos que boa parte daquele povo falou, mas por que ele cura um, cura o outro, cura o outro, cura o outro, mas esse aqui não? Em primeiro lugar, o tempo de Jesus é o tempo de Jesus. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Eu já disse várias vezes aqui na igreja que às vezes as pessoas não têm a sua oração respondida porque acham que Deus é simplesmente um escravo dela, que ela lhe deve alguma coisa. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, se você está pedindo a Deus de repente um ano determinada coisa, às vezes para Deus é um segundo. Às vezes você está preocupado, meu Deus do Senhor, eu estou aqui, já tanto tempo orando. Eu já não contei aquela experiência minha, né, dos 9 anos aí orando, pedindo a Deus, colocar a minha caravana para frente aí, ué. E Deus em silêncio. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E muitas situações vão acontecer, não no seu momento, porque a glorificação do nome de Deus virá por muitas coisas que nós vamos fazer no momento de Deus, e não no nosso momento. Talvez não é momento do fulano ser curado, mas amanhã pode ser o momento dele ser curado. Talvez não seja o momento daquela pessoa ali, de você falar algo com aquela pessoa. Talvez não seja o momento de você ir até lá. Talvez seja o momento de outro ir. Porque talvez se você for, você terá um preconceito em relação àquela pessoa, ao passo que outra pessoa talvez não teria. Eu dizia que, eu não sei se foi sexta-feira que eu disse isso aqui, ou se foi na gravação de um vídeo, mas quando a pessoa toma um rótulo de alguma coisa, aquilo ali vai com ela muito tempo. E tem pessoas que vão morrer rotuladas. Eu me lembro que eu tive um capitão que foi meu comandante, e ele falava assim: a pior coisa que tem é uma pessoa ser rotulada, porque quando ela é rotulada para o bem, todo mundo vai falar bem, mas quando ela é rotulada para o mal, todo mundo vai falar mal. Ah, fulano de tal foi pega no adultério. E aquilo ali é adúltera, aquilo ali o resto da vida alguém vai chamá-la de adúltera. Aquele ali é ladrão, o resto da vida alguém vai chamá-lo de ladrão. Pode se converter, pode fazer o que for, mas vai ter sempre alguém na rua que vai dizer: fulano é ladrão. Ou roubaram o supermercado. Ah, fulano que roubou. Fulano que roubou, todo mundo sabe. Eu me lembro um dia que eu fui, não vou citar nomes aqui, por ética, mas eu me lembro de um dia que eu e a Lucimara fomos orar na casa de um rapaz. Rapaz sabia a Bíblia de A a Z, conhecia pra caramba a Bíblia. Eu me lembro que eu cheguei um dia perto dele e falei: olha, você cala a tua boca, porque agora você vai me escutar. É assim, assim e assado. E fui na casa dele, eu e o Lucimar, falamos do amor de Cristo, oramos e tal. 9 horas da noite, 1h30 da manhã, ele estava roubando o mercado. Então tem coisas que as pessoas vão ser rotuladas. Agora, eu posso deixar de amar uma alma porque ela foi rotulada? Não. É claro que lá no Salmo 1 fala com quem que você deve andar. E tem um ditado no mundo que fala: quem com porco anda, farelo come. Se você sabe que o fulano é ladrão, você sabe que a fulana é adulta, você sabe, o que você tem que fazer é pregar no evangelho. Andar não, é diferente. Andar você anda com os seus. Andar você anda com os seus pais. Andar você anda com quem professa a fé, a mesma fé que você. Mas eu preciso ir lá e dizer: olha, Jesus te ama sim, mas olha, o pecado, o salário do pecado é a morte, e aquilo que você está vivendo está te levando para a morte. Isso aí nós temos que fazer. Agora, andar não, diferente. Andar com essas pessoas não. E aí o que acontece? Nós estamos fazendo, isso é um preconceito? Não, isso é fazer o que está lá em Marcos: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não for, quem não crê será condenado. Quando Lázaro estava lá,
enfermo, Jesus poderia ter ido lá e repreendido aquela enfermidade, mas ele não foi. E nós vamos questionar o porquê Jesus não foi. Eu estava vendo um documentário essa semana, e no documentário o cara dizia o seguinte: quando você vê o sol, já tem 8 minutos que aquela luz do sol chegou aqui. 8 minutos. Quando você bate o olho no sol, que você olha para o sol, já tem 8 minutos que ele já chegou aqui em nós. E todas as vezes que você olha para o espaço e você vê uma estrela, alguma coisa assim, e está lá, você já deve ter ouvido falar, 20 milhões de anos-luz, 10 milhões de anos-luz. Todas as vezes que você olhar, por mais distante que seja, por mais distante que a estrela esteja, você só vai conseguir vê-la no passado. Você não vê a estrela no futuro. Pastor, mas de noite a gente olha para o céu. Pois é, mas aquilo que você está vendo está no passado. Então, se tiver alguém, vamos supor que existisse um planeta que tivesse vida. Quando aquela vida, se aquela vida que tivesse lá tivesse a 65 milhões de anos-luz da Terra, ela estaria vendo a Terra conforme os cientistas falam na sua criação. Dinossauro, não sei o que, esse negócio todo. Então, quando você olha para o espaço, você está olhando para o que já aconteceu. Deus criou todas as coisas? Criou. Tudo no seu tempo. E nós não podemos descartar o que a ciência fala, porque a ciência estuda. E ela fala que o universo está em expansão. Ele está em crescimento, o universo. Agora, raciocina comigo. A Terra é quadrada? Sim ou não? A Terra é plana? Sim ou não? A Terra é o quê? Então por que aquela água, que nós somos 70% de água, como é que aquela água não cai então? Mistério de quem? Deus. Alguém sabe explicar? Alguém sabe explicar uma pessoa dentro de um túmulo, 4 dias morto, ressuscitar? Alguém tem explicação para isso? Alguém tem ou não? Sim ou não? Eu não tenho. A explicação que eu tenho é: se creres, verás a glória de Deus. Um lunático aí, né? Tem que chamar desse jeito, vamos falar outra coisa. Um lunático aí do dia falou que a Bíblia tem que ser atualizada. Vocês acham que tem? Sim ou não? Está muito fraco. Sim ou não? Não. Vocês acham que a Bíblia precisa de ser adequada em alguma coisa? Não. Claro que não. Porque se nós formos adequar a Bíblia ao desejo do nosso coração, pecado não vai ser pecado mais. Diabo não vai ser diabo mais. Não vai ser nada disso. Nós vamos adequar ao que é o nosso bem querer. Aquelas pessoas que estavam lá se condoendo com Marta e com Maria, o que elas queriam? Que fosse mudada a cronologia da coisa. Não, se ele tivesse chegado antes, né? Se ele tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Mas eles não sabiam que havia um propósito naquilo ali. 2 situações distintas ali. Primeiro, retira a pedra. Se aquela porta estiver fechada, você tem que comentar aqui dentro? Não tem. Se aquela porta estiver fechada, trancada, você não tem que comentar. Você quebra a porta. Então a primeira coisa, retira a pedra. Depois, ele chama Lázaro para fora. Mas ele dá uma segunda ordem ali. Ele dá uma segunda ordem. Primeiro, olha só, são 3 situações que Jesus faz ali. Primeiro, ele manda tirar a pedra. Ele deu ordem para pessoas. Concordam comigo? Ele deu ordem para pessoas. Retirem a pedra. A pedra é removida. Depois ele dá uma ordem ao defunto: Lázaro, vem para fora. E logo em seguida ele dá ordem de novo às pessoas: retirem dele as ataduras, para que ele possa caminhar. Muitas das vezes, amados irmãos, o milagre de outra pessoa vai passar por você.
Vai passar por você ir lá no hospital e orar. Vai passar por você ir lá naquela casa e visitar. Vai passar por um prato de comida que você vai dar para a pessoa que está com fome. Vai passar por uma roupa que você vai dar para a pessoa. Vai passar por uma visita na cadeia. Estive preso e me visitasse. Estive nu e me vestisse. Tive fome e me desse de comer. Estava doente e foi lá me visitar. Muito daquilo que acontece na vida do A ou na vida do B vai passar pela tua mão. Por isso que quando o Senhor fala que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, o Senhor não está falando aqui só de trabalho na seara. O Senhor está falando de Marcos 15, lá, Marcos 16 lá. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E esses sinais acompanharão os que creem. Quem crê, verá o quê? Hein, irmãos? A glória de Deus. Se você crê, você verá a glória de Deus. Quantas pessoas que passaram pelo teu caminho, e às vezes a pessoa mandou uma mensagem para você e falou assim: fulano, ô Davi, ora por nós lá, pai, minha mãe está doente em casa. Não, irmão, pode achar que eu vou orar. Ora nada. O Bruno tem um caderno de oração ali. Ô Bruno, põe o nome do fulano lá. Você coloquei, orou não. Adiantou? Pôr o nome lá? Não adiantou. Quantos convites você recebe para levar uma palavra na casa de alguém? Ah não, amanhã eu vou. Aí chega na última hora, não vou não. Não vai dar para ir. Tem compromisso, não sei o que. Tem isso, tem aquilo para fazer. Ontem eu fui levar as meninas no parquinho um pouquinho e eu fiquei admirado com o que eu vi ali. Apesar de que nada mais me escandaliza, mas eu fiquei de cara. Tinha uns meninos lá de 10, 11 anos, mas eu nunca ouvi falar palavrão daquele jeito. Eu nunca ouvi falar. Eu falei, não quero voltar nesse lugar mais não. Véio. Não tem uma sombra para a gente ficar. Os bancos só no sol. E palavrão que rola nesse trem aqui, ué. Misericórdia, ué. Falei, não, e os moleques jogando bola e enfia lá e vai não sei aonde. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. E crianças, do tamanho das minhas, meninos pequenos. E teve uma hora lá que eu falei, não, eu vou ter que chamar a atenção desses meninos, que não é possível, ué. Mulheres, homens lá, pais e mães, tios, vô, gente mais idosa. E detalhe, era 5 meninos. 5 meninos, xingando igual não sei o que lá. Falei, Jesus, tem misericórdia. Se essa boca aí fosse usada para abençoar alguém, olha que desgraça que está fazendo aí. Só maledicência. Olê, olá, sua mãe morreu, amanhã vai enterrar. Eu falei, que é isso, gente? Sangue de Jesus tem poder, ué. Filho, não sei do que, apareceu o filho de tudo quanto é coisa lá, ué. Falei, se juntar isso tudo, nasce um chupa-cabra aí, ué. De tanto xingamento que tinha. Tem coisas que nós não dá pra nós, gente. Eu não vou naquele lugar mais, ué. Não me cabe ali, ué. Não me cabe. Não tem condição, ué. Eu não gosto de xingamento, esses negócios. Mutueiro de gente, aquela falação de borracha. Eu não gosto desse trem, não, ué. Já passei dessa fase, ué. Mas o menino estava pedindo um tempão para levar, fui levar, não levo mais, não precisei pedir. Vamos para outros lados, lá eu não vou mais. Hein? E foi a primeira vez que eu fui ali, gente. Eu acho que é a primeira vez que eu fui, eu nunca tinha ido ali não. Porque parque lá embaixo, tá? Não vou mais. Não dá, ué. Hã? Não dá. Tá doido, aí as crianças aí voltam falando umas palavras aí que você... Porque tá louco, não dá, ué. Até a gente fala que fica... o que tem que ficar na cabeça da gente é igual aquela música lá, né? Vem trabalhar essa noite. Né? Aquela música. Jesus tem misericórdia. Graças a Deus que passou essa onda. Mas tinha dia que eu tava lá orando, menino, acabava de orar, vinha estranho na minha cabeça. Vem trabalhar essa noite. Sangue de Jesus sem poder, não dá. Só Jesus na causa mesmo. A mente da gente é algo assim... A gente não usa nem 20% da mente, né? A mente da gente é algo muito
ela grava coisa que não precisa gravar, e às vezes o que precisa não grava. Hã? Aquele negócio que é do ladinho também, lá, você lembra, né? Lembrou, né? Não, é essa aí, aquela. Tem umas aí que misericórdia. Todo carnaval surge uma música lá na Bahia que ela vem pro lado de cá e entra na cabeça do povo, e é um ano aquilo lá. É até o outro carnaval do outro ano, todo ano. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Eu falo isso lá em casa, tem dia que quase apanho lá, né? Tem cantores evangélicos que gravam uma música e acabou. Um ano toca em tudo quanto é igreja. No ano seguinte aparece outro, e aquele que apareceu no ano anterior ficou para trás. E aí o cara usa, Deus que me perdoe, estou falando aqui, mas o cara usa o trampolim, porque na hora que o cara faz o sucesso, o cara vai, não, agora eu vou cantar secular, estou saindo do gospel, estou saindo do sistema e tal, não sei o que, papapá. E tá cheio de gente assim, tá cheio de músicas assim, de um cantor de uma música só. E aí eu fico imaginando essas pessoas dentro dessa tumba morta aí, ó, com essa pedra na frente. E muitos que estão lá, nós é que colocamos lá, com as nossas atitudes. Às vezes as pessoas ficam assim, agora tem que parar um pouquinho, mas até pouco tempo estava bem forte isso. O pastor Márcio chega lá e desce a lapa mesmo, fala e chama atenção, beleza. Mas se eu não chamo, balança. Tem que chamar. Estou aqui para isso. O pastor que está para 3 coisas: guiar, cuidar e ensinar o caminho. Nós não podemos confundir. Já falei isso aqui. Tem um momento de lazer? Tem. Tivemos sábado passado, comendo, bebendo, brincando e tal. Tem. Mas nós temos mais momentos sérios do que momentos de brincar. Nós não estamos mais podendo. Jesus, vão parar com essa conversa, não? Vão parar. Ué. Viu, dona Alice? Ué. Então o que acontece? Se você não presta atenção nas coisas do Senhor, a probabilidade do tombo é maior. A probabilidade de você cair é maior. Se você tem a luz para você andar, dificilmente você vai tropeçar. Mas vai andar no escuro para ver. Vai andar no escuro para ver. E eu estou falando, não é só dentro de casa. Dentro de casa eu costumo andar às vezes no escuro, dentro de casa, que eu levanto de uma vez. Quando eles armam umas armadilhas lá, colocam uns bancos fora do lugar e sai tropeçando aqui lá de noite, né? De vez em quando acontece isso. Mas anda na rua mesmo, de noite, aí, no lugar tudo escuro, sem luz nenhuma, para você ver. Você não bate a cara no poste. Agora nós fomos orar no monte semana. Que dia que foi da lua? Semana atrasada, né? Nós fomos orar no monte, lá no monte lá. De repente nasceu caramba, a coisa mais linda do mundo assim. E nós ficamos ali orando, e eu estava observando como que Deus ele é perfeito. Estava escurão lá, a lua veio, a lua trouxe aquela claridade. A gente via até o Yuri lá, ué. Então, Bruno. Então, nós não podemos ser aqueles que prendem as pessoas no calabouço. Nós estamos aqui para libertar pessoas. Nós estamos aqui em guerra. Nós estamos aqui para tirar as pessoas lá do mundão mesmo. Só que uma coisa é você ir lá e pescar. Outra coisa é você afogar lá dentro. Uma coisa é você ir lá jogar a rede e pescar. 180 grandes peixes, né? Pesca maravilhosa. Fora os pequenos. Quem já pescou de tarrafa aqui sabe, né? Joga lá, dificilmente não vem nada, só se não tiver peixe no lugar. Se tiver, vem alguma coisinha, vem. E tal. Agora, eu não gosto de pescar de jeito nenhum, viu, gente? Não precisa me chamar porque eu não gosto. Davi que gosta, né? Eu já não gosto. Eu gosto de peixe, mas não gosto de pescar. Então o que acontece? Você vai lá e fica lá, a varinha lá. Não veio nada, meu irmão, sai dali, vai para outro lugar, ué. Você está insistindo às vezes no lugar errado.
Às vezes você está insistindo no lugar errado e o lugar errado está prendendo você. Eu contei para vocês uma revelação que o pastor Josué teve lá na igreja de Orizânia, como que o inimigo estava fazendo com as pessoas. Vem uma pessoa de fora, tirava a pessoa da igreja, levava para outro lugar, chegou lá, a pessoa não ficava lá, a outra ficava sozinha, ficava perdida lá e acabava indo para o mundo. Isso acontece, gente. Isso acontece. O aprisco que você está, a Bíblia fala o quê? Que cada um frutifique aonde foi plantado. Se você foi plantado aqui, dê frutos aqui, ué. Se você foi plantado lá, dê frutos aonde Deus te colocou. Agora, você chegar, você vai visitar uma igreja, aí você chega lá na igreja do fulano de tal, você vai lá na igreja do Tiago lá, aí chega lá, você começa a falar para o povo, não, porque lá na nossa igreja é melhor que tem. Gente, toda igreja tem problema, toda igreja tem gente problemática, toda igreja tem gente que dá problema mesmo, e você tem que trabalhar com essas pessoas, para que elas parem de dar problema. Quanto mais tempo, o chato do negócio é o seguinte, é quanto mais tempo a pessoa tem de crente, mais trabalho te dá. Não pode ser assim, velho. É quanto menos tempo a pessoa tem, é que você tem que trabalhar mais com ela. A pessoa está 20, 30 anos na igreja e sempre os mesmos problemas, sempre aquela choradeira de sempre, os mesmos problemas de sempre. Não, gente, nós precisamos de ter maturidade espiritual. E nós temos que entender uma coisa, o pastor ora todos os dias por cada um de vocês, mas os seus joelhos também precisam ser calejados, os seus joelhos também precisam ser colocados no chão, e você também tem que começar a exercitar a autoridade que Jesus te deu. Se ele falou que se pelo nome dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, cadê a sua autoridade? Jesus foi lá e falou, tira a pedra aí, lá, sai para fora. Mas poderia ter sido qualquer um dos apóstolos, qualquer um dos discípulos. Sim ou não? Pelo nome de Jesus. Eles, quando Jesus solta os 70 de dois em dois, o que acontece? O que eles falam? Senhor, mas no teu nome eu expulsei demônio lá. Senhor, mas no teu nome uma mulher enferma, ela foi curada. Sim, tal, que não sei o quê. Não foi assim? Agora, por que quando uma pessoa chega perto de você e fala, seu irmão, eu estou com câncer, e será que você podia fazer uma oração por mim, porque eu creio que eu vou ser curado? Aí você pensa, meu Deus, e se eu orar não acontecer nada? Você já começa a duvidar antes de orar. E aí eu te pergunto, que fé é essa? E se você pôr a mão na cabeça da pessoa, é lógico, né? Que a pessoa precisa crer. Mas se a pessoa chegou perto de você e falou assim, ô Pâmela, ora por mim aqui, Pâmela. Eu estou enfermo, eu estou morrendo, mas eu creio que você vai orar por mim, e eu creio que através da sua vida Deus vai me curar. Se a pessoa está acreditando, você que não vai acreditar? Como é que fica isso? Se a pessoa que está enferma, que é o mais difícil de acreditar, ela está acreditando, você que não vai acreditar, você que é o crente, você que é a pessoa que lê a palavra, muitas vezes é pregador da palavra, levita, como é que fica? Ora, profetiza, faz isso, faz aquilo, mas na hora do vamos ver, você tem medo. Nós estávamos lá na casa do Marcão na terça-feira, vamos orar por ele lá, vamos fazer o culto lá. Estava eu, Yuri, Edinho, Bruno, Maria e o pastor. E o Marcão não está andando, ele não está ficando em pé. E vinha no meu coração, impõe as mãos e manda ele levantar. Impõe as mãos e manda ele levantar. E assim, irmãos, estava uma atmosfera lá dentro, assim, muito espiritual. Estava uma atmosfera propícia para milagre, né? E tal. E eu peguei e falei para ele, se você acreditar, se você crer que é Deus que está te curando, você vai ficar de pé. E aí eu mais o Yuri pegamos ele, né, Yuri? Um em cada, foi eu e você, né, Yuri? Pegamos um em cada braço, né? Falei, em nome de Jesus, fique em pé. Aí as pernas dele estavam assim, ó. As pernas dele estavam assim, ó.
De repente, aí o Bruno foi segurar as pernas dele, né? Aí ele fez assim, ó, bum! Ele fez assim, o Bruno soltou. No que o Bruno soltou, ele ficou uns 50 segundos assim, e tal. Depois ele pegou e ele fez igual o Pedro no mar. Aí ele fez de novo, não, firma o corpo e vai de novo. Então, o que a gente vê nisso? Que tem muitos milagres que eles estão à porta de acontecer através da sua vida. Através da sua vida. Já teve pessoas que nós oramos e foram curadas. Eu me lembro quando eu fazia o programa na rádio ainda nós não tínhamos a nossa ainda, era na rádio do Gibi, lá do circo. E toda sexta-feira eu orava por libertação e cura lá. E teve um dia que eu orei repreendendo todo o espírito de infarto. Quando o programa começava era de 5 a 7 e 7h30 era o culto aqui. E na sexta-feira a gente orava por cura e libertação. E eu me lembro que eu saí de lá 7 horas, passei em casa, peguei o desmaio e vim para a igreja. O culto era 7h30, isso mesmo. Aí, quando eu cheguei em casa, tinha uma mensagem no meu celular. Minha irmã lá de Araruama, no Rio de Janeiro, lá, falando que ela ouviu a oração e ela estava passando mal naquele momento da oração, ela foi curada. Ela foi curada, irmãos. Deu glória a Deus. E aí o que acontece? As pessoas, muitas das vezes, têm medo. Porque vê, às vezes, acha que a autoridade está no pastor, a autoridade está na... Não, a autoridade está em você. Eu não passo o dia inteiro com você. E lá no seu trabalho? Tem 10 pessoas, só tem você de crente. O seu testemunho pode ganhar aquelas 9 pessoas. E lá na sua casa, quando chega uma visita lá, nós temos uma missionária aqui. Mas o primeiro lugar de missões é a tua vizinhança. O primeiro lugar de missões é a tua vizinhança. É o teu vizinho da direita, da esquerda, de cima, de baixo, de frente. É a tua rua. Um dia eu lembro que nós fomos fazer um culto na H do Yuri. Estou lotado lá. E tinha uns 5 caras na esquina fumando maconha. Quase que nós saímos todo mundo doidão de lá. Tanta maconha que tinha, não duvido ninguém. Quase que nós saímos todo mundo louco de lá pro culto. Eles não foram no culto, mas o culto foi até eles. Eles escutaram a palavra. Pararam, né? Glória a Deus. Às vezes, irmãos, nós estamos pecando na questão da dúvida. Se você sabe que você não pode estar com determinada pessoa porque aquela pessoa consegue te induzir ao erro, afasta dela. Ora pela vida dela, mas não ande com ela. Ah, mas é meu amigo. Toma cuidado com esse negócio de amigo. Se você contar nos dedos, capaz de não dar 5 pessoas. Amigos que verdadeiramente na angústia se tornam um irmão. Nem todo mundo que dá tapinha nas costas a gente fala que a gente é legal e tal, é amigo da gente não. Na minha profissão era cobra comendo cobra, meu filho. Todo mundo queria se dar bem, fazer as melhores prisões, que tem isso. Você vai trabalhar no mercado, você quer aparecer, você quer virar gerente. Você vai trabalhar numa multinacional, você quer aparecer, porque você quer ser promovido. Não é assim? O mundo capitalista é assim. Agora, dentro da igreja, irmãos, nós temos que ter uma situação: ser um em Cristo Jesus. Ser um em Cristo Jesus, ter unidade. Porque se nós tivermos unidade, nós faremos proezas. Se nós formos unidos, nós faremos proezas. Se nós formos unidos, nós não seremos derrotados. Porque um vai estar ombreado com o outro, e todos nós estaremos vestidos com a armadura citada no livro de Efésios capítulo 6. Ninguém vence uma guerra sozinho. Nas aulas de batalha espiritual que eu dei aqui, eu falei, uma das primeiras coisas que você tem que identificar é o seu inimigo. Talvez o seu inimigo não é o que está lá fora. Talvez o teu inimigo é o que está dentro de você. Medo, amargura, rancor, ódio.
Às vezes, dentro de você está o seu maior inimigo. E você acha que o teu inimigo é o fulano de tal. Não, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra principados e potestades, dominadores, agentes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então tem momentos, irmãos, que vai ser necessário mandar a Pedro sair da frente. Ô Pedro, vaza daí, meu filho. Em nome de Jesus. Chama a pessoa para fora. Não, vem para fora. No próximo evangelismo que nós vamos fazer diferente. Não vai ser só chegar e falar: Jesus te ama. Não. Nós vamos dizer para a pessoa que o salário do pecado é a morte. Nós vamos falar que Jesus ama sim, mas o salário do pecado é a morte. Quando você está pecando, quando você está em situação de pecado, você está em situação de perigo. De perigo. Porque a qualquer momento pode acontecer algo com você perder a sua vida e morrer para o inferno. Isso é com qualquer um. É evidente que nós, até no dia de Jesus voltar, nós vamos oscilar. A gente vai oscilar. Se eu falar aqui, não. Se eu falar, não tem nada que eu precise aprender, estou errado. Não tem nada que eu precise conhecer, estou errado. Não tem nada que eu precise fazer, estou errado. O tempo todo que você passar dentro do aprisco vai ser aprendendo. Os discípulos, eles andaram com Jesus. Eles andaram com Jesus. Viram Jesus fazer milagres. Viram Jesus fazer isso, fazer aquilo outro, fazer não sei o quê. E quando Jesus morreu, e ele ficou ali cerca de 40 e poucos dias, 50 dias andando ali e tal, e aparecendo para eles e tal, teve gente que duvidou. Lá quando ele foi preso, teve gente que eu não conheço esse homem não, eu não. Teve de tudo ali. E eles andaram com Jesus. Agora, nós conhecemos Jesus pelo ouvir a palavra de Deus, pela revelação do Espírito Santo a nós. E aí eu vou dizer que eu não tenho nada para aprender, que eu não tenho nada para conhecer. Eu não conheço um milésimo da palavra de Deus. Tem muita coisa que eu preciso conhecer aqui. Tem muita coisa que a palavra precisa moldar em mim. Tem muitas pedras que têm que ser tiradas do meu caminho. E isso é pela palavra de Deus. Todo mundo tem uma medida de fé. Mas a fé é aumentada pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você está lá, vendo a pessoa dentro do buraco lá, e você está, que lá não tem jeito mais, está dentro do buraco, não sai mais. Lembra de uma coisa: Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Aonde a tua mão caracachenta não chega, a mão de Deus vai lá. Aonde você acha que você não vai pisar, porque você vai sujar o seu sapatinho, né? Vai sujar o seu mocassim, vai sujar o seu sapato bico fino, Deus vai lá. Então não fica achando que você é mais bonito do que o outro, você é mais lindo do que o outro, porque se a própria palavra diz que nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador, meu filho, o que você está vendo aqui é só a carcaça que a terra vai comer. E o Espírito de Deus, ele habita em nós. Às vezes a pedra, meu irmão, é você que vai ter que chegar e falar. Às vezes você não vai ter nem quem te ajudar. Você mesmo vai ter que ir lá e empurrar a pedra e falar: sai daí, filho. Sai daí. Vem pra cá, em nome de Jesus. Vai ter pessoas, meu irmão. Se você ler a palavra de Deus, tem acho que foi até o Atos que pregou sobre isso aqui um dia na abertura do culto lá. A casa lotada. Não tinha como entrar pela porta. O que aconteceu? Tiraram o telhado e desceram o cara. Mas o cara saiu por onde? Pela porta. Carregando a sua maca. Aquele coxo que ficava lá sentado na porta formosa. Os apóstolos falaram para ele: nós não tem ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele levantou e ele entrou aonde?
pela porta formosa. Entrou saltitando, pulando, gritando. E as pessoas, mas não é o corpo, ficava ali, não sei o quê. A mulher do fluxo de sangue, aquele monte de segurança na volta de Jesus, aquele monte de gente, que não, ela vai lá, ela esbarra na barra do vestido de Jesus, ela é curada. E Jesus pergunta: quem me tocou aqui? Porque saiu de mim virtude. Quem me tocou? Aí os discípulos: como é que o senhor quer que nós saibamos? Porque olha o tanto de gente que tem aqui. Não, mas de mim saiu virtude. E a mulher fala: Senhor, foi eu que toquei no Senhor. E ela foi curada. A Bíblia não fala quantos anos tinha aquela mulher. A Bíblia não fala quanto tempo aquela mulher estava já não sei quantos anos lá com fluxo de sangue. Mas a Bíblia não fala quantos anos ela tinha. E olha que situação, porque se aquela mulher fosse uma mulher casada, ela podia ser repudiada pelo marido dela, por causa daquele sangramento contínuo que ela tinha. Obviamente aquela mulher não poderia engravidar por causa do sangramento que ela tinha. Mas ela chega perto do dono da bênção, entrega e encosta nele, e a bênção se achega a ela. Às vezes você está com a bênção pronto para pegar, mas aí você resolve olhar para o lado e acha que a bênção fica ali. Você já deve ter visto uma chargezinha, né? Do cara, dois caras um em cima e batendo uma marreta, e tem um lá tem um montão de diamante assim, e um grandão. Aí o cara olha assim, na última marretada que ele dá, ele resolve voltar para trás, perde a recompensa. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não deixa ninguém tomar a tua coroa, não. Se você se sente apagado, se você se sente numa situação de dificuldade, você está dentro do aprisco. Então para de namorar com as campinas verdejantes por aí. Para de ficar namorando com A, com B, com C, com D. Para de ficar namorando doutrinas de demônios. Para de ficar, porque o fulano é do tal lugar e tal, e ele falou que a reencarnação é assim, se assado e tal. É bíblico isso? Está na Bíblia? Se tiver, nós acompanhamos. Se não tiver, tchau, filho. Tem gente que fica apaixonado por doutrinas esquisitas por aí, sofismas, mentiras. Para assistir um culto. Outro dia eu fui uma vez ministrar numa cidade, lá de Machado, lá, e cheguei lá, andei pra caramba de carro, cheguei lá, cantou um, cantou outro, cantou outro, cantou outro, cantou mais não sei quem, e ciclo de oração, e homem, e mulher, e não sei o que, e menino, e não sei o que negócio tudo. Passaram a palavra para mim 15 para as 9. 9h20 tem que acabar o culto. Aí eu dei risada, né? Falei, não, esperei até agora. Agora vai ser lá que o Espírito Santo quiser. Porque falar que é para parar, o para. Ué. Aqui na fonte de água viva, eu não me preocupo com outras denominações em relação a isso, não. A denominação tem o seu. Mas aqui na fonte de água viva, o maior tempo é palavra, é Bíblia. Quando Jesus, você pega os 4 evangelhos, se você começa a estudar os 4 evangelhos, é lógico que eles louvavam. Mas você vai ver Jesus pregando, Jesus curando. Vai ver Jesus pregando, Jesus curando. Pregando, curando. E a oportunidade que Jesus dá é de nos perguntar. As pessoas perguntaram: mestre, mas não sei o que, não tinha um jovem rico lá? O que eu faço para herdar a vida eterna? Você obedece os mandamentos? Sim. Tá. Então vai lá, vende o que você tem. Foi embora. Ficou triste, era rico. Era rico demais. Eu quero dizer para você, amado irmão, que essa história de Lázaro é a história de muitos de nós aqui. Estávamos mortos, estávamos dentro da catacumba, mas teve alguém que dobrou o joelho por nós,
Teve alguém que foi lá e teve a coragem de tirar a pedra sem se preocupar se nós estávamos fedendo. E nós estávamos fedendo. Estávamos fedendo a imundície desse mundo aí. Mas a pessoa teve coragem de tirar a pedra e falar: ô Márcio, sai daí, porque aí não é teu lugar. Vem para cá. Tem alguém aqui que quer te conhecer. Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem um plano de salvação para a sua vida. Sai daí, pedra, vamos tirar essas ataduras. Aí tirou a atadura da bebida, tirou a atadura da prostituição, tirou a atadura das drogas, tirou a atadura do zóio, da visão turva, tirou o peso da cacunda, tirou tudo. Saí quase que pelado. Vamos sair pelado, porque aí ficava esquisito demais. Mas pelo menos aquelas ataduras foram tiradas. E Jesus vem com vestes novas e coloca. Quando ele toca na gente, o perfume dele invade a gente. Lázaro estava dentro daquela catacumba lá, dentro daquela caverna. Precisou de alguém mandar tirar a pedra. É igual eu falei. Muito de nós era Lázaro. Agora você pode ser não Lázaro, mas aquele que tira a pedra. Amém? Amém? Você pode ser aquele que tira a pedra, aquele que vai empurrar a pedra. Por isso que nós temos que estar em unidade. Em unidade. Porque se você não aguentar empurrar a pedra sozinho, tem outro para te ajudar. Melhor é serem dois do que um. Porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Isso não é só para casais, isso é para a igreja. A gente usa muito esse texto, né? Usa muito esse texto nos casamentos. Usa muito esse texto nos casamentos. Mas na verdade esse texto é para a igreja. É um caminhando com o outro. Não desperdice o seu tempo com bobagens. Não desperdice o seu tempo com sofismas, mentiras. Sempre que alguém te der a oportunidade, pregue o Evangelho. Pregue a palavra. Sempre. Porque pode ser a última oportunidade daquela pessoa. Pode ser a última oportunidade. E eu espero em Deus, obrigado, que as almas que o Senhor programou para você ganhar, você tenha ganho. E vai chegar o dia. Fulano de tal, e aquelas 5.000 almas lá que eu coloquei na tua mão. Ah, Senhor, parece que eu não fiz as 5.000 almas, não sei o quê. Fulano de tal, cadê aquelas 3.200 almas lá que eu coloquei na tua mão? Ué, aqui 3.200 almas, não estou sabendo disso não, hein? Fulano de tal, cadê aquela alma que eu coloquei na tua mão? Senhor, fui lá, preguei o teu evangelho e ela está aqui do meu lado, aqui, ó. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Agora você pode ter certeza de uma coisa: uma alma rende outra alma. Quem reproduz não é pastor. Quem reproduz é ovelha. É ovelha que reproduz. Vocês estão aqui hoje porque um foi chamando o outro. Um foi gerando o outro. E eu quero dizer uma coisa para a gente terminar. Você pode ter certeza de uma coisa: cada alma que você apresentou Jesus, antes de você chegar nela, essa alma nasceu lá no coração de Deus. Você foi só um instrumento. Então não queira ser mais do que o instrumento. Amém? Não queira ser mais do que o instrumento. O instrumento é usado por quem sabe usar. Quem vai te usar? O Espírito Santo. Amém? Não queira ser mais do que o instrumento. Queira ser um instrumento. Aleluia. Amém. Bom, Deus é bom o tempo todo, né? E a Bíblia fala de uma outra caverna. Quando Elias, ele
peleja contra os profetas de Baal, depois ele é ameaçado e ele entra na caverna. Essa caverna tem muita gente dentro dela também. Essa caverna, às vezes a pessoa entra dentro dela e não quer sair de lá, porque ela tem medo. Ela tem medo do que vai se levantar contra ela. Tem gente que tem medo de ler a Bíblia. Você sabia disso? Porque a palavra vai confrontar o quê? O pecado. A palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo da luz. Por quê? Porque a luz, ela... Aleluia, glória a Deus. Porque a luz, ela vai mostrar onde estão as brechas. E nessa noite eu quero orar por isso. Nessa noite eu quero orar por isso, para que a luz do Senhor mostre para nós as brechas, para que a luz do Senhor nos mostre aonde pisar, para que a luz do Senhor nos fortifique. Uma criança quando nasce, ela tem que tomar sol, não tem? Senão dá aquele amarelão nela lá, icterícia, né, que chama, né? Dá aquele amarelão nela. Todos nós aqui estamos precisando tomar um banho de sol do Senhor. Todos nós, tirar a icterícia de nós, o amarelão. E se nós ficarmos amarelos, é porque somos instrumentos de ouro na mão do Senhor. Está na hora, meus irmãos, de botar o pé para fora da caverna e começar a ser instrumento na mão do Pai. Jesus Cristo é o primogênito de muitos, segundo a palavra. O muitos somos nós. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém, é isso aí. Nós viemos de uma situação de lamaçal. O Senhor nos tirou de lá. Quando muitos não acreditavam em nós, o Senhor nos tirou de lá. E Ele nos tirou de lá para quê? Para que nós pudéssemos ser pontos de luz aqui nessa terra para as pessoas. Para que as pessoas pudessem olhar para nós e nós talvez sermos a Bíblia que essas pessoas vão ler. Então que Bíblia você tem sido? Porque tem umas Bíblias que estão sendo lançadas aí, né? Bíblias com teor homofóbico, Bíblias com teor não sei do que, gente querendo modificar a Bíblia, mas a santa palavra de Deus não muda. Ela é a mesma de 200 mil anos para trás e vai ser para frente também. A palavra de Deus não muda. Ela muda pessoas. Ela muda pessoas. Ela tira pessoas do calabouço. Quando o Senhor permite que você leia a palavra ali e te dá um entendimento dessa palavra, que coisa maravilhosa quando você pode passar para frente aquilo que o Senhor te mostrou, aquilo que o Senhor te ensinou. Eu quero dizer para você que nós vamos orar. Existe 1001 maneiras de você evangelizar uma pessoa. 1001 maneiras. Você entrar, você pode evangelizar pessoa cara a cara, você pode evangelizar em grupo, você pode evangelizar no hospital, você pode evangelizar no asilo, você pode evangelizar na rua, você pode evangelizar no mercado, no seu trabalho, em qualquer lugar. Você pode evangelizar. Mas você tem que tomar cuidado com uma coisa: não jogar por terra tudo aquilo que você pregou com as suas atitudes. Porque das suas atitudes você mais perde do que ganha. Meu bocão. Misericórdia, é um copo d'água essa menina aí, gente. E tal. Senão tudo que você fez uma pregação maravilhosa, Deus te usou tremendamente.
te usou grandemente ali. O Espírito Santo desceu ali, a glória de Deus ali, e aí, nossa, Deus fez uma coisa maravilhosa no seio da igreja. Só que aí você bota o pé para o lado de fora, parece que você se transformou. Você chega dentro da tua casa, você é a pior pessoa que está lá dentro, rancoroso, briguento, sem brilho de Cristo. Você sai da igreja, você está dentro da igreja ali, rapaz, nossa! É uma coisa. Depois uma palavra que você fala, joga tudo por terra. Tudo por terra. Uma palavrinha que você fala, você joga tudo por terra. Eu vi um cara falando, não sei se isso é verdade, acredito que não tenha, acredito que não seja, mas um camarada falou que quando você sai da igreja, o inimigo tem 3 minutos para fazer você perder tudo que você ganhou dentro da igreja. É o tempo que você chega em casa e liga a televisão. O cara falou isso, não sei. Mas eu sei fazer uma experiência e que tem muita gente que cai. Se eu acabar o culto aqui e eu perguntar sobre o que eu ministrei, tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe. Por quê? Estava prestando atenção em outra coisa, estava, sei lá, cochilando, qualquer coisa, menos da cabeça aqui. Isso acontece, gente. Não pensa que isso é prerrogativa do fulano, do Bertão, não. Tem dias que você vem para o culto empurrado. Tem dias que você vem para o culto e não queria estar aqui. Está cansado, trabalhou o dia inteiro, fez isso, fez aquilo, cuidou de menino, lavou roupa e tal, fez não sei o que. Tem dia que você está arrebentado. Mas por que você vem? Por obrigação? Você vem por obrigação? Você pode até vir por obrigação, mas você não vai sair daqui sem levar algo do Senhor. Por isso que nós temos que tomar cuidado com a Bíblia que nós estamos sendo. Porque tem pessoas que não vão ler esta Bíblia aqui. Tem gente que vai se chegar a Deus pelo seu testemunho. Por aquilo que você fala, faz, por aquilo que você pensa. Mas eu não falei que eu estava lá no parque lá. Engraçado que eu fui gravar um vídeo, na hora que eu comecei o vídeo, um menino. Falei, não, agora eu já comecei, vou até o final, né? Aí depois eu coloquei lá, eu peço desculpa aí pelo fundo que estava por trás do vídeo aí. 5 crianças. E dá-lhe palavrão. Então, amados irmãos, e nessa noite, sai da caverna. Sai da caverna. A gente é cristão, e por sermos cristãos, nós temos é que sorrir. Sabe por quê? Porque nós temos certeza de uma coisa: existe um lugar sendo preparado para nós. Então, se você não ri, você não fala nada, você não chega junto, não abraça o irmão, não comemora com o irmão, não adianta você falar para mim que você está legal, que não está. O fruto do Espírito não está manifestando em você, ué. Não está. Amabilidade, domínio próprio e os outros frutos e as outras ramificações do fruto do Espírito. A característica de um servo de Deus, irmãos, é ele saber chegar e sair em qualquer lugar. Ele pode estar tendo os seus problemas, ele pode estar tendo as suas lutas, mas ele jamais vai pegar a luta dele e pôr na cacunda do outro. Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer o que Gálatas diz: levai as cargas uns dos outros. Isso é o que? Divisão. Nós dividimos, nós juntamos para somar. Nós não juntamos para dividir, não, é. Nós juntamos para somar. E eu pego um pouquinho daqui, o menino pega um pouquinho dali, o outro pega um pouquinho de lá, o outro pega e nós vamos caminhando, a gente não para. Vocês acham que lá no deserto lá, quando sai 3 milhões e meio do povo de Deus lá do Egito, a Bíblia fala que quando eles foram espiar, né, a terra,
prometido, tinha caixa de uva, foi 10 espias, se não me engano 10 espias, 8 espias falaram dos gigantes que tinha lá, não sei quem que estava lá, o povo que brigava e tal. 2 falaram do que a terra produzia. O que você tem produzido, meu irmão? Né? O que você tem produzido? Aonde tem chegado as palavras que você professa? E eu quero lembrar mais uma vez aqui nessa noite: Deus não deve nada para você. Agradeça a Deus por você ter conhecido a palavra, mas Deus não deve nada para você. Nós é que devemos muito para o Senhor, porque aquela chibatada que Jesus tomou era para nós, a cruz era para nós, No entanto, o amor de Cristo, Ele nos uniu. Amém? Glorificado e exaltado